fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade. O povo é quem mais ordena. A sombra do mar. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. E assim começa, e assim se lembra. Foi muito trabalho até termos espaço para a luz, para poder falar à vontade. Obrigada a todos que estão na base de nós próprios hoje em dia, livres para poder falar. Obrigada a todos. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz a tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor e eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós.
amar que aprendi, de novo vi esta em flor, te desfolhei e depois do amor e depois de nós o adeus, o ficarmos sós. Muito obrigada. A seguir vem um tema de antes. Foi declarada a independência da Guiné-Bissau em 1973 e Ari dos Santos escreve um poema cantado por Fernando Tordo, que em algumas partes ainda hoje é bastante vigente. Ari é, sim, um visionário. Tourada. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano. Que esperas? Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, entram bravos, escravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada, sombrados e olés dos nabos que não pagam nada e só brincam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de crista, entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo-doblismo, entra a aficionada e a caduca e mais um estupidismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Temos mais duas para vocês.
Tenho um rapaz do Rio de Janeiro chamado Cláudio ao meu lado, Cláudio Andrade. Em honra do Cláudio e em honra de todos os que escreveram mais tarde do exílio sobre Portugal, trouxemos um tema do Chico, com o qual vamos fechar o nosso Chico Buarque. Vamos fechar. Agora vamos fazer um poema, um tema chamado O Charlatão, em honra a um grande músico que nos deixou o ano passado, José Mário Branco. Já agora, do meu lado esquerdo, está o Léo Espinosa, de Cuba. Uma ruela de má fama faz negócio um charlatão. Vende perfumes de lama, anéis de ouro, um tostão. Enriquece o charlatão. No beco mal afamado, as mulheres não têm marido. Um está preso, outro é soldado. Um está morto e outro ferido. Outro em França anda perdido. É entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abracadabra. Numa ruela de má fama, um charlatão vive à larga. Chegam-lhe toda a semana em caminhonetas de carga. Rezas doces, paga amarga. No beco dos malfadados, os catraios passam fome. Têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. É entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abracadabra. Na travessa dos defuntos, charlatões e charlatonas discutem os seus assuntos, repartem-se em 4 zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem toupeiras, entram frio nos buracos. Dorme gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. É entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abracadabra. Entre a rua e um país vai o passo de um anão. Vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão. E o trono é do charlatão. É entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra. 7 ratos, 3 enguias, uma cabra abracadabra. Para terminar, Tanto Mar, um olhar de fora em 1978, para cá dentro. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também que é preciso, pá, navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Ainda guardo renitente
novamente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram a semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também que é preciso pá, navegar, canta a primavera pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Canta a primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Cláudio Andrade, Léo Espinosa, muito obrigada. Um agradecimento especial à Câmara do Barreiro. Abril, sempre. Boa tarde. Em nome da Assembleia Municipal do Barreiro, sejam bem-vindos à sessão solene evocativa do 25 de Abril. Tivemos o prazer de assistir ao momento musical com a presença da cantora Catarina dos Santos. Para darmos início à sessão solene evocativa, chamo segundo secretário da mesa da Assembleia Municipal, Marta Batista. Primeiro secretário da mesa da Assembleia, Francisco Alves. Chamo ao palco o presidente da Assembleia Municipal, André Pinotes Batista, que tem, desde já, a palavra. Muito boa tarde a todos. Naquelas que são umas celebrações que já vão longas, mas que nunca nos cansam, eu gostaria desde já por saudar todos os eleitos desta casa, saudar as forças militares e as forças das autoridades aqui presentes, as IPSS, o tecido empresarial, as nossas corporações de bombeiros e, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, dar também um grande cumprimento a todos os cidadãos e, muito particularmente, aos serviços que permitem, nos bastidores, e é bom também recordar isso, no dia em que celebramos a liberdade, que possamos fazer estas celebrações. Permitam-me que inicie esta curta intervenção lendo-vos um excerto de um texto negro. As leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão, de pensamento, devendo impedir preventiva ou repressivamente a perversão de opinião pública na sua função de força social e a salvaguarda da integridade moral dos cidadãos. Era assim que versava a nossa Constituição, que vigorava em 1973. E neste momento em que celebramos, discursamos, cantamos muito, felizmente, abraçamos-nos, é importante nós termos um exercício que seja simultaneamente de análise do que se tem passado, que percebamos a importância, mas que não nos fiquemos pelo balanço. Que percebamos também a percepção que as pessoas têm desta data e, sobretudo, que possamos falar um pouco de futuro.
E não deixa de ser curioso e com uma palavra muito particular aos homens que antes de nós termos liberdade já eram livres, esses homens que travaram lutas em que por vezes perderam a vida, que despedaçaram as suas famílias, muitos aqui do Barreiro, não particularizarei nenhum, porque são centenas e centenas de vários espectros partidários, sem orientação política. O que é relevante aqui é que tinham todos a mesma causa, a causa da liberdade. E a estes homens que eram livres antes de nós termos liberdade, que nós prestamos desde já o nosso tributo. E com uma noção de que uma ditadura é a repressão do potencial humano, é a repressão das vozes e das notas maravilhosas que ouvimos aqui, mas também é a repressão da educação, também é a repressão da ciência, também é a repressão de todas as outras formas de cultura, das formas de associação, que dão vida por vida, das formas de associação que criam. E é sobre isso, quando nos questionam da importância desta data, que devemos referir. Mas há algo que eu acho que é marcante nestes 48 anos do 25 de Abril. Temos ouvido, não raras vezes, que o 25 de Abril tem vindo a perder importância. E, recentemente, a CESOB fez um estudo em que avaliou a percepção que as pessoas têm do 25 de Abril. E contra aquilo que muitas pessoas julgam, muitos analistas repetem, muitos articulistas escrevem, a verdade é que quem dá mais valor ao 25 de Abril são os jovens com menos de 44 anos. E este dado não deixou de configurar uma grande surpresa. Há 2 anos, nós passámos a ter mais gente nascida em liberdade do que gente nascida nestes tempos ermos e escuros da ditadura. Há algo que estamos a fazer bem enquanto sociedade, então. É que pelo menos temos conseguido transmitir estes valores às nossas gerações mais jovens e elas não só receberam, como apreciam. E este é um tesouro que nós temos também que ter e uma nota de positividade. Mas também há uma nota que é relevante. 80% das mulheres consideram que o 25 de Abril foi muito importante. Mais 10% do que os homens. E em todos os partidos democratas, menos num, mais de 75%, em todos, de 75% a 98%, consideram que o 25 de Abril foi muito importante ou importante. E se estes dados parecem surpreendentes, vale a pena elencar como é que as coisas evoluíram em termos dos direitos das mulheres. Hoje em dia, uma professora primária já não tem que pedir autorização ao Estado para se casar. Hoje em dia, já não existe a figura do chefe de família, nem uma mulher tem que pedir autorização para ir à Ayamonte comprar um chocolate ou uns caramelos. E se vos parece ridículo, a verdade é que estes 10% de mulheres que valorizam mais o 25 de Abril do que os homens, não será assim tão ridículo, e aqui reside esta diferença. Mas também nos mais jovens, que ainda há pouco disse que era um dado surpreendente, mas não deixa também de ser os mais jovens que puderam usufruir de uma taxa de mortalidade infantil muito mais baixa, que passou dos quase 100 por cada 100 mil nascimentos até um ano, passou para quase 0. O abandono escolar precoce quase que desapareceu e as metas que estavam reservadas para 2030 foram mesmo já cumpridas. Foram mesmo estas pessoas que puderam aceder ao ensino superior, ao ensino secundário, e se assistirmos a estas conquistas, nós sabemos que a democracia é uma construção imperfeita, mas percebemos porque é que são mesmo as mulheres e porque é que são mesmo os mais jovens que dão mais valor ao 25 de Abril. É que foram mesmo eles que conquistaram mais direitos e foram mesmo eles que foram libertos desta jaula de liberdades onde nós estávamos incluídos. Mas permitam-me que vos fale um pouco de futuro. Nós não queremos mais dias de democracia, como disse hoje um colega meu. Nós queremos mais democracia. E é verdade, nós ficamos contentes que se tenha assinalado este ano, no dia 24 de março, a primeira vez em que tivemos mais tempo de liberdade do que dias de ditadura. E calhou ser nesse dia que Jorge Sampaio, muitos anos antes, ainda no tempo da ditadura, mas um daqueles homens que já era livre, como outras grandes figuras históricas, como Sá Carneiro, como Álvaro Cunhal, como Mário Soares, como Adelina Mar da Costa, como tantos, de tantas forças políticas e tantos outros que nós não sabemos o nome, que nas fábricas do Barreiro, que nos arredores de Lisboa, que no Norte, que no Sul, que em Santarém, deram as suas vidas para nós termos liberdade. Mas a verdade é que se nós queremos mais democracia e melhor democracia e não apenas mais dias de democracia, convém percebermos que existem 3 eixos nos quais temos todos que trabalhar. E eu aqui refiro-me a todos os políticos, mas não só a todos os políticos. E permitam-me que, com todo o respeito pelas instituições que agradeci, vos responsabilize em conjunto connosco para esta construção.
Nós temos mesmo que trabalhar para haver menos desigualdades sociais e para que o elevador social volte a funcionar. Nós temos mesmo que perceber que o nosso planeta não se preocupa que nós esgotemos os seus recursos. Somos nós que temos que nos preocupar se criarmos as condições para que não possamos viver cá. Mas, além da ascensão social, além da sustentabilidade ambiental, há uma matéria que diz respeito a todos, que tem a ver com a transparência. Todos nós, políticos, gestores, presidentes de junta, de Câmara, vereadores, todos nós temos uma preocupação profunda com as questões que têm a ver com a transparência e com a proximidade. Mas, aqui muito em particular aos políticos, a todos os políticos que hoje estão a ouvir ou que vão ouvir no futuro, há uma questão que é fundamental, que é que os políticos, como disse Mário Soares, se assumam, que não tenham medo de dizer que são políticos, que não tenham medo de dizer que servem a causa pública, porque nós não podemos ter uma construção democrática sem políticos. Eu sou político, sou presidente da Assembleia Municipal e tenho nisso um grande orgulho e devo muito ao Barreiro, devo muito à minha terra por esse privilégio. Esta casa é a mesma casa que tem mais forças políticas representadas e não há uma força política que até hoje não me tenha dado uma lição. E é essa construção coletiva, e olhando aqui para os vários partidos que hoje decidiram aqui estar presentes, que eu vos queria dizer que nós somos todos gente com fome de futuro e o Barreiro, particularmente, tem um apetite ainda mais voraz por esse futuro. Neste momento em que atravessamos uma crise europeia grave, que a todos nos toca no coração, é evidente que não podemos dissociar a paz da liberdade, porque sabemos que sem paz nunca haverá liberdade. Para todos, um grande abraço, muito obrigado por terem estado presentes. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro, viva Portugal. Muito obrigado. Eu chamava agora, por ordem crescente de representação, o partido Bloco de Esquerda, que se fará representar pela cidadã Paula Serralha, a quem dava desde já a palavra para uma intervenção. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Quando eu era criança e ouvia a minha avó cantar a música Somos Livres, de Ermelinda Duarte, um brilho nos olhos de que cumplicidade surgia às duas a quando dos versos uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Hoje sou grande e o combate é outro. É o mesmo que o dela e de tantas pessoas que querem manter este país em liberdade, pois tal como Ermelinda termina esta linda canção, não voltaremos atrás. Sou jovem e já dizia José Mário Branco, cá dentro é só inquietação. Inquietação perante a ascensão da extrema-direita, que prefere celebrar outras datas que não a da liberdade. Inquietação perante a precariedade dos jovens, a falta de habitação social acessível, os baixos salários e as baixas reformas, a falta de acesso aos transportes, a corrupção, tanta inquietação. Inquietação perante a discriminação com base na etnia, na sexualidade, no género, porque ao fim de 48 anos ainda temos de lutar pelo respeito, pela igualdade, pois enquanto nos virarmos uns contra os outros, por serem diferentes e não encaixarem no molde da sociedade, temos de nos perguntar o que acontecerá quando também nós deixarmos de nos encaixar nesses mesmos moldes. Hoje é pela vizinha e amanhã, quem sabe. Inquietação também perante as desigualdades cada vez mais acentuadas em prol do capital. O fechar dos olhos aos offshore e aos vistos gold. O perdoar dívidas a quem as fez com o dinheiro do povo. Tanta inquietação. Enquanto Bloco de Esquerda, somos inquietos e inconformados perante um sistema que não protege todas as pessoas, mas sim só algumas, só as que dá jeito, só as que têm poder de compra, só as que se encaixam no tal molde da sociedade, só os portugueses de bem. Queremos serviços públicos de qualidade e gratuitos para todos e todas as cidadãs. E lá venho eu citar mais um cantor. Que Abril não foi feito só pelos capitães, que agradeceremos sempre a coragem e as ações, mas também da cultura, que tanta força deu ao povo para continuar diariamente a sua luta. Desta vez é Sérgio Godinho,
quem nos diz: só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Falta-nos a paz na sociedade. Falta-nos os salários e a estabilidade para o pão e para a habitação. Falta-nos o investimento no SNS para a saúde. E falta-nos o investimento nas escolas públicas e a valorização dos e das professoras, a quem todos nós temos tanto que agradecer para a educação. Então estamos apenas a defender uma liberdade, a de mudar e decidir, que as condições aqui especificadas não continuem a faltar. O 25 de abril de 74 abriu as portas da democracia e permitiu-nos iniciar uma viagem que, em prol do que aqui reivindico, viagem essa que ainda está por concluir. Tenho apenas 24 anos, exatamente metade dos 48 de abril que aqui celebramos. Porém, não existe da minha parte uma falta de conhecimento do que foi o antes e o próprio 25 de abril. Mas o tempo é curto, para tanto que há a dizer, pelo que apenas reforço aqui a minha promessa que, no que depender de mim e do Bloco de Esquerda, não deixaremos que os valores de abril sejam apenas mais um capítulo nos livros de história. Aos poucos e poucos, Zeca Afonso deixou-nos as suas inúmeras palavras passarem de geração em geração. Mas, Zeca, garanto-te, a cada passo que damos em direção à liberdade, levamos um amigo também. E faremos as revoluções que forem precisas. Termino agradecendo mais uma vez a todos e todas que fizeram a Revolução dos Escravos. Vivemos agora em mais dias de democracia do que em ditadura. E por isso grito e gritarei. Viva o 25 de Abril! Fascismo nunca mais! Muito obrigado, Paulo. Tem a palavra o eleito do Partido Chega, Nuno Chambel. Olá, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, nomeadamente o Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, mais membros da vereação, deputados também eleitos da Assembleia Municipal, as forças de segurança e as forças militares aqui também representadas e demais convidados que aqui hoje se fazem representar. Começar a minha intervenção por fazer um especial agradecimento ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Barreiro, o Sr. André Pinotes, pelo seu sentido democrático e pelo pluralismo evidenciado no convite que nos fez para estarmos aqui hoje. Hoje completa-se 48 anos sobre a Revolução de Abril de 1974, um dos marcos fundamentais na construção da liberdade e da democracia em Portugal. O 25 de Abril ajudou a nos trazer a liberdade de expressão, talvez por isso podermos estar aqui todos hoje com os diferentes pontos de vista, ajudou-nos a trazer uma maior igualdade de oportunidades, ajudou-nos a trazer o pensamento livre uns anos depois, ajudou-nos a trazer o pluralismo uns anos depois. Em suma, o 25 de Abril ajudou-nos a trazer a democracia também uns anos depois. A democracia e a liberdade em Portugal nunca mais deverão ser postas em causa. Não deveremos andar para trás nesses valores. Devemos, sim, em conjunto e com os portugueses, construir uma melhor democracia, discutindo ideias e fazendo as reformas que Portugal necessita há muito. Hoje, em 2022, a democracia devia estar mais madura, mas sofre constantes ameaças que devem ser combatidas por todos. Fenómenos como a tentativa de controle de organismos reguladores e fiscalizadores, o financiamento da comunicação social na tentativa de influenciar a opinião pública
impedindo o pensamento livre e a livre discussão de todos os pontos de vista, o aumento da dívida pública e a incorreta utilização dos impostos dos portugueses e a correspondente perda de soberania estratégica quando se trata de tomar decisões ao nível interno, mas também ao nível externo. É esta outra das ameaças à nossa democracia. Principalmente quando hoje, em 2022, temos na Europa um país livre e soberano invadido por um ditador. A degradação da justiça e do Estado de Direito, causando enormes danos financeiros e de imagem da justiça em Portugal, é outro dos fenómenos ameaçadores à nossa democracia. A banalização de alguma da criminalidade e a existência de zonas proibidas nas nossas ruas também nos ameaça. O estabelecimento de cercos políticos a grupos de cidadãos, impedindo o pluralismo e a discussão democrática dos diferentes pontos de vista, também nos são fenómenos que colocam hoje em causa a nossa democracia. Todos os que estão aqui hoje têm a obrigação de passar aos mais novos a história real da Revolução de Abril e o que a seguir aconteceu. É importante sarar feridas e garantir que todos aprendemos com os erros cometidos. É isso que damos o nome de melhoria contínua e, neste caso, a melhoria da nossa democracia. É isso, para um Portugal democrático, para um Portugal mais justo e para um Portugal próspero. Termino saudando a liberdade, saudando a democracia, saudando Portugal e saudando o nosso Barreiro. Uma muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Tem a palavra, em representação do Partido Social Democrata, Vítor Castro Nunes. Bom, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e membros da mesa da Assembleia Municipal, Francisco, em particular, desculpem lá, discriminação, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal do Barreiro, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal do Barreiro, demais autarcas presentes, ilustres representantes de autoridades militares e civis, de forças de segurança e dos corpos de bombeiros, ilustres representantes de associações e PSS, entidades nacionais e locais, senhoras e senhores representantes de órgãos de comunicação social, caros trabalhadores da autarquia, caras e caros barreirenses. Enquanto representante nesta sessão do Partido Social Democrata e do legado e exemplo de Francisco Sá Carneiro, é uma honra e um gosto poder evocar convosco o 25 de abril de 1974. Relembrar o papel decisivo do movimento das Forças Armadas, mas também dos cidadãos portugueses. Lembrar, porque eu sou daqueles da minoria que nasceu antes do 25 de Abril e que se lembra desses tempos. Era uma criança, mas lembro-me desses tempos. E, de facto, recordo-me de uma explosão enorme de alegria, de entusiasmo nas ruas, sentia-se, as pessoas viviam Abril, viviam a liberdade, queriam experimentar e queriam construir futuro. Os militares foram fundamentais, mas os cidadãos, o povo também, porque as pessoas tiveram equilíbrio, tiveram bom senso, não houve extremismos, não houve radicalismos e foi-se construindo um futuro em liberdade. É claro que me recordo da festa extraordinária que foi o 1º de maio de 1974, de um momento verdadeiramente extraordinário. Estava em Lisboa, sei que foi extraordinário também no Barreiro. É inesquecível e foi realmente inesquecível para quem viveu esses tempos. Claro que com isso abriu-se um programa político. A democracia, a descolonização e o desenvolvimento. A descolonização fez-se, houve muitas pessoas que sofreram com isso, injustamente, muitas delas, mas fez tardiamente, fez-se muito tarde. A descolonização devia-se ter feito muito mais cedo, com muito menos perdas de vidas e de sofrimento. A democracia realizou-se.
o desenvolvimento ainda não, ainda estamos muito aquém das nossas necessidades. Ou seja, o 25 de Abril é um processo em construção. O 25 de Abril é também um património comum de todos os democratas. E daí que eu não deixo de expressar algum desânimo pelo facto desta sala hoje. Eu valorizo muito as presenças de quem aqui está, mas lamento profundamente as ausências de quem não está. Reparo designadamente a ausência de cidadãos também, que fazem falta, sociedade civil, que faz falta estar aqui connosco, para aplaudir ou para veiar, mas para participar, para expressar as respectivas opiniões. Porque sem essas opiniões, sem esse pluralismo, sem essa discordância, sem essa dialética, não há Abril. Eu queria relembrar algumas datas, apesar de tudo, para os mais jovens que estão, que não se lembrarão tão bem, mas que falam com todo o direito e com propriedade de Abril, mas de facto houve outros momentos extraordinários na sequência do 25 de Abril de 1974. Eu queria assinalar o 25 de Abril de 1975, que foram as primeiras eleições democráticas em que a abstenção foi inferior, eu julgo que a 5%. Foi um momento absolutamente extraordinário. Houve, com a aprovação da Constituição, julgo que em 2 de Abril, e a sua entrada em vigor em 25 de Abril de 1976. 25 de Abril de 1976, as primeiras eleições legislativas. Depois, as eleições presidenciais, em junho de 1976, eleições diretas do Presidente da República. E, por fim, em 12 de setembro de 1976, as primeiras eleições autárquicas diretas, com a consolidação do poder local democrático. Ou seja, nós fomos eleitos, os primeiros a ser eleitos como nós, foi nesta data, em 1976. Estas datas foram também fundamentais e merecem ser recordadas. Há ainda uma outra data muito importante, que é o dia 12 de junho de 1985, com a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, e consolida uma opção de Portugal nessa altura, que é a opção europeia, a opção pela abertura ao mundo, e que sem isso, dificilmente Portugal, apesar de tudo, seria o que é hoje. Foi uma opção muito importante, que o PSD sempre apoiou, como outras forças políticas, mas ainda bem foi tomada nessa altura, e isso também faz parte do processo de construção de Abril. Agradecemos, o PSD agradece, eu agradeço, aos resistentes antifascistas, às Forças Armadas, às vítimas do próprio dia 25 de Abril, às vítimas de tudo, enfim, de quem teve de sair dos sítios onde cresceu, nas antigas colónias, quem sofreu em Portugal, as vítimas do 25 de Abril também as houve. Queremos saudar todos, porque o processo foi fundamental. Agora, o que é que acontece? Hoje, Abril hoje, foram aqui expressas algumas inquietações e o PSD também ascende. Desde logo, nós devíamos estar a celebrar o aparente fim, ou pelo menos o amainar, de uma coisa que assolou as nossas vidas nos últimos 2 anos, que é a pandemia. Eu vejo muitos de vós sem máscara, outros estão com máscara, tudo é legítimo, mas quero dizer, foi uma coisa horrível. Nós vivemos, nós superámos, perderam-se vidas, nós perdemos anos das nossas vidas, as nossas crianças estiveram fechadas. Quer dizer, foi uma luta muito difícil e eu quero agradecer a todos, aos profissionais de saúde, às forças de segurança, aos responsáveis políticos, o esforço que fizeram para nós estarmos aqui, para podermos conviver, para nos podermos relacionar e merecíamos estar a comemorar essa nova liberdade. Porque, de facto, é a liberdade, não é? Não temos que estar de máscara, não temos que estar fechados em casa. É um novo Abril. Mas, simultaneamente, vive-se um tempo de guerra que choca e que assusta. E vive-se também um tempo que me parece ser de algum desprestígio da democracia e de afirmação de radicalismos assustadores na política, mas também na cultura e nas ingerências na vida e nas escolhas do outro. Neste Abril, hoje, 2022, os impostos são asfixiantes, são confiscatórios. São inimigos do crescimento e da criação de riqueza. E Portugal hoje fixa-se, infelizmente, na cauda da Europa em termos económicos. Portugal é um país pobre, de ordenados médios baixos, incapaz de reter os seus melhores e de atrair os melhores provenientes de outros países. É um país onde o Estado e os orçamentos públicos tudo consomem, onde o nepotismo, os favores públicos e a corrupção graçam,
onde torna a existir a perseguição de adversários políticos, onde manifestamente o cidadão e o empresário médios têm já receio de falar, onde a filiação partidária tudo justifica, onde todos os familiares e amigos, competentes e incompetentes, são nomeados para alguma coisa, onde a forma e a retórica se sobrepuseram à substância e onde, do lado das fortunas gastas em agências e meios de comunicação, se convive tranquilamente e sem qualquer pudor com fenómenos de pobreza extrema, com cidadãos sem teto, com listas de esperas hospitalares intermináveis, com idosos abandonados. 48 anos depois, Abril está em perigo e a liberdade está ameaçada. Cabe aos democratas, aos cidadãos que não estão aqui presentes, à sociedade civil, saber enfrentar novamente com coragem os tempos e os ventos que por aí andam. Mas atenção, e depende de nós, estes democratas, os cidadãos de bem, os membros da sociedade civil, têm de sair da sua zona de conforto, têm de sair de casa, têm de perceber o que se passa, não são superiores aos políticos, têm que participar na vida pública para nós podermos evitar, de forma consistente e integrada, estes riscos e estes perigos. Têm de nos ajudar essas pessoas que estão paradas, fechadas em casa, imóveis, entregues às rotinas, têm que nos ajudar a desmascarar as falsas verdades, as demagogias e a impreparação dos impreparados. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade, viva o Barreiro, viva Portugal. Muito obrigado. Uma vez que a CDU-PCP-PEV abdicou de participar nesta sessão, dava a palavra ao João Pintacil, eleito pelo Partido Socialista. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos eleitos, entidades militares, representantes de empresas, representantes do associativismo, caros concidadãos, caros barreirenses. Estamos aqui hoje reunidos para comemorar o 25 de Abril como uma das datas inquestionavelmente marcantes da nossa história. Apenas comparável com as da fundação de Portugal, em 1143, com a restauração da independência, em 1640, com a implantação da República, em 1910. O dia 25 de abril de 1974, que pôs fim a 40 anos de ditadura fascista e de obscurantismo, tem de ser visto e vivido como data maior da nossa história contemporânea. Corolário de uma ação revolucionária vitoriosa, desencadeada pelos capitães de Abril, que contaram com o apoio espontâneo das populações que saíram à rua, expandindo a esperança e a ansiedade que há muito continham nos seus corações em conseguir a liberdade e a democracia para um novo futuro para Portugal. Caros barreirenses, contrariamente ao que por vezes vai tentando fazer passar, o 25 de Abril não foi uma mera transição de regime. Admitir tal facto seria trair a resistência de um povo que nunca se resignou ao regime de 1933 e a coragem dos militares de Abril, em que eu destaco a coragem de militares como Otelo de Saraiva de Carvalho, Salgueiro Maia, Melo Antunes e entre muitos outros. O 25 de Abril foi o resultado de uma revolução silenciosa de um povo interiorizada ao longo dos anos, onde na resistência à ditadura, com muitos a passarem pelos tribunais plenários, pelas prisões arbitrárias da PIDE, pela tortura e pela morte de muitos resistentes. Incluindo os 6 mortos vítimas dos birros da PIDE na António Maria Cardoso, quando já celebrávamos a liberdade, no último extrator do regime e que impediu que a nossa revolução fosse isenta de sangue. Revolução que teve o seu despoletar com a percepção do sentimento de injustiça da guerra colonial junto dos jovens oficiais, fosse pela perda de vidas da nossa juventude, como para os povos que ansiavam pela sua independência.
que ousaram o derrubo da ditadura mais longa da Europa. O 25 de abril de 1974 permitiu a instauração da democracia e devolveu a liberdade aos portugueses, que por vezes se poderia considerar devidamente consolidada e isenta de risco. Se nunca o foi, muito menos agora. A democracia em Portugal está na sua juventude. Quando por vezes fazemos comparações com democracias na Europa que efetivamente têm centenas de anos, temos que fazer esta comparação e de alguma forma justificar aquilo que ainda há muito por fazer. Hoje, os sinais dos tempos vão-nos dizendo que a nossa jovem democracia terá de ser vivida diariamente, como aqui já foi referido, interiorizando o espírito do 25 de Abril, criando as resistências necessárias para enfrentarmos os movimentos populistas na Europa, da extrema-direita e, mais recentemente, também imperialistas. De entre as várias conquistas do 25 de Abril, para além da liberdade e da democracia, a liberdade da organização dos partidos políticos e dos sindicatos, como espaços de discussão do pensamento político e laboral. Uma outra conquista foi a consagração do sufrágio universal, onde foram abolidas as restrições ao direito de voto das mulheres. Conquista nem sempre devidamente salientada, mas que foi um passo significativo para a sua emancipação. Os períodos difíceis por que está a passar o mundo, não sendo Portugal uma exceção, levam-nos a ter que recorrer às nossas forças interiores mais legítimas e socialmente exigíveis que a democracia conquistada no 25 de Abril nos permite, na defesa das conquistas de Abril. Quando começávamos a recuperar da grave crise financeira mundial de 2008, recebemos a pandemia Covid em 2019. E estamos neste momento já numa nova crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em que ainda não sabemos as consequências que poderão vir a ter para a Europa, nomeadamente para os portugueses, em especial para os mais frágeis financeiramente. Amigos barreirenses, o 25 de Abril deu-nos a liberdade e a democracia, que contêm em si 3 grandes princípios que nos permitirão mais uma vez ultrapassar as presentes e futuras dificuldades, que são a solidariedade, o diálogo, a tolerância de todos e para todos. Vamos ser solidários com quem esteja em dificuldades. Vamos ser dialogantes na procura das melhores soluções. Vamos ser tolerantes com quem possa discordar de nós. Será a única solução para a consolidação da democracia em Portugal e a concretização dos desígnios que estão por cumprir. Vamos continuar a cumprir Abril. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro, viva Portugal. Muito obrigado. Obrigado, João Pitacil. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Frederico Rosa, recordar apenas que esta sessão está a ser transmitida em direto e ficará também em arquivo, como é nossa prática em todas as Assembleias. Sr. Presidente da Câmara, Frederico Rosa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados Municipais. Boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deixe-me na sua pessoa cumprimentar todos os convidados aqui presentes e quem nos segue lá em casa. Eu tenho, ao longo destes últimos 3, 4 dias, que se têm feito diversos eventos sobre o 25 de Abril e que temos celebrado o 25 de Abril, feito o mesmo exercício que o faço desde há uns anos para cá, sempre que tomo posse da palavra enquanto Presidente da Câmara, que é perceber que os discursos se repetem, os discursos aqui apelam à unidade, ao pluralismo, mas tenho pena que muitas vezes esses discursos não saem porta fora. E nós pensamos muitas vezes, porque é que as pessoas não estão presentes? Porque é que as pessoas não aderem? Porque é que nós falamos, cheio de certezas, em salas vazias? A democracia, de facto, em Portugal ainda é jovem, mas é algo que tem que se aprofundar. E a democracia tem que ser defendida, em primeiro lugar, por todos nós políticos.
eleitos pelas populações. E defender é ajudar a construir opções, a construir oposições, a somar no meio do pensamento crítico e do pensamento vigente. E este é um caminho que a todos deve comprometer. Assusta-me verdadeiramente quando ouço falar que temos que cortar na política, temos que cortar nos deputados da Assembleia Municipal. Meus amigos, não se enganem, o fascismo é mais barato que a democracia. Não tem eleições, não tem representantes do povo. Tem nomeações, muitas vezes, a quem não deve, às pessoas que olham nos olhos todos os dias, mas deve a um poder conquistado por força da arma e não por força da vontade e da cruz do boletim de voto. Este caminho que temos que fazer lembra-me aquele que enfrentámos de há 2 anos para cá. Desde logo a pandemia, que se calhar vai alertar para muitos o que era viver sem liberdade. Uma gota do oceano para quem passou pela noite longa do fascismo. Mas muitos de nós que já nascemos e vivemos depois do 25 de Abril, não tínhamos essa experiência. O não poder sair de casa, o sentirmos condicionados. Imaginem termos isto, não por causa de uma pandemia na saúde, mas por causa de uma pandemia da democracia que nos faça invadir por um vírus fascista novamente. A construção é algo que é fundamental e é um caminho que temos que percorrer. E agora que estávamos a sair da pandemia, encontramos uma guerra às portas da Europa. E é uma guerra às portas da Europa, é uma guerra às portas da nossa casa. E mais uma vez, não pode haver zonas cinzentas. Não pode haver medir de palavras. Entre invasor e invadido, agressor e agredido, ninguém pode ter dúvidas do lado em que tem que estar. Assusta-me os extremismos, sejam eles de direita ou de esquerda, mas não me assustam menos os populismos. Daqueles que querem resolver todos os problemas que existem com uma bala de prata. Daqueles que querem mais investimento na saúde, mais investimento na educação, mas menos impostos e menos carga fiscal. Querem mais investimento em transportes públicos e na ferrovia, mas não querem pagar para ter um Estado mais seguro, mais vibrante e, acima de tudo, com mais opções. Eu bem sei que a tática política substituiu a ideologia política. Hoje faz-se as coisas com maior taticismo e com menos ideologia, para um resultado rápido e não para uma maratona que nos leve a uma meta. E é isto que é uma construção coletiva, no meu entender. Por isso é o desafio que eu me faço sempre de perceber porque é que no 25 de Abril dizemos palavras bonitas e no resto do ano não as praticamos. O desafio que eu deixo a todos e que me deixa a mim também, responsabilizando-me a mim em primeiro lugar, é construir com todos. É ouvir todos. É saber dizer não quando temos que dizer. É aceitar quando temos que o fazer. Mas, acima de tudo, é não perder de vista que o nosso caminho é melhorar a democracia, o nosso caminho é aproximar-nos das pessoas, o nosso caminho é que as pessoas se aproximem de nós. Por empatia, por confiança e por acreditar. E não pelo medo. Não por aquilo que nós, enquanto sociedade, não queremos viver de novo. E certamente não o irei deixar, e tudo farei, não irei deixar ao meu filho uma sociedade pior do que aquela que encontrei. As gerações do 25 de Abril foram fundamentais para estarmos aqui hoje. Demos todos o passo em frente, homens e mulheres, para sermos a geração que um dia os nossos filhos
se vão orgulhar. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro e viva Portugal. Eu gostaria, muito obrigado, Sr. Presidente, gostaria de vos convidar a todos a ouvirmos a portuguesa e recordem sempre que a grande diferença entre a democracia e a ditadura é que a democracia não esconde os seus defeitos. Convidávamos então a ouvir o hino nacional.